E o interessante aqui é o seguinte, como que ela descobriu? Simplesmente ele fala, dá-me de beber. E eu quero só fazer aqui um parênteses, que foi com relação à pronúncia, tá? Vocês sabem que há diferentes pronúncias nas regiões. Podemos ver isso aqui no Brasil. Uma pronúncia de um carioca é diferente de uma pronúncia de um povo de São Paulo, principalmente de Piracicaba, que é diferente de um nordestino. E esse povo samaritano, eles tinham dificuldade de pronunciar o X. Tinham dificuldade. E só para você ter uma noção, beber em hebraico, essa palavra beber é nugesh. E quando a mulher ouviu que Jesus falou nugesh, ela já entendeu que se tratava de um judeu. Porque os samaritanos eles não conseguiam pronunciar. Eles pronunciavam nugese. Eles não conseguiam pronunciar nugesh. É até interessante eu pegar aqui para nós vermos. No livro de Juízes, vamos voltar um pouquinho no livro de Juízes, nós vemos aqui, né, Jefté, um juiz em Israel, tentando acertar uma situação em que estavam entrando pessoas, uns intrusos, não vamos entrar em detalhes, tá? Entre Efraim e Manassés, duas regiões, norte e sul, e uns intrusos ali, daquela região. E olha só, os gileaditas, tá? E os gileaditas, aqui capítulo 12 de Juízes, capítulo 5 e 6, olha que interessante. Os gileaditas tomaram as vals do Jordão que conduzem a Efraim, e quando os fugitivos de Efraim diziam, quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam, és tu efraimita? Falava assim, sim, eu sou, ou não sou. Então eles diziam, dize Shibolete. Shibolete quer dizer uma porção de semente. Então eles falavam, dize Shibolete. Porém, eles diziam Sibolete, porque não podiam pronunciar bem essa palavra que seria essa pronúncia do X. Bom, então voltando aqui, nós vemos que a mulher já identificou Jesus, né, como aquele que fosse judeu. Aí Jesus começa a conversar com essa mulher. Ele começa a ensinar, quebrar os paradigmas, os preconceitos que haviam, tá certo? Continuando aqui na Bíblia, no capítulo 4. Então, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, o poço é fundo, de onde vem essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele próprio bebeu, e bem assim os filhos e os seus gados? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Então já aquela questão da procura momentânea, de uma satisfação momentânea, apesar que Jesus ele não estava interessado nisso. Então Jesus estava aqui querendo tratá-la e quebrar todos os paradigmas, os ódios e problemas de relacionamento que havia com aquele povo. Haja vista que quando Jesus foi para o sul, para a Judéia, ele passou ali pela Samaria e pediu para que pudesse ficar, né, ali um dia numa pousada. Olha só, está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem uma pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém, e obviamente que era judeu.
Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e consuma assim como fez com Elias? Mas Jesus voltou-se e repreendeu, dizendo: não sabeis vós de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, aqui nós vemos claramente, até essa passagem eu já citei, depois você dá uma olhada nessa série de estudos, o primeiro estudo que eu fiz, explicando João. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele passou, teve esse problema, né? Não quiseram preparar uma pousada para ele, falou: não se preocupe, Tiago, João, fiquem tranquilos, né? Não é o momento. Agora ele vem para salvar almas, não para fazer descer fogo do céu, como queria Tiago e João. Então, aqui Jesus vai trabalhando. Versículos, vamos para frente um pouquinho, 20 até o 24. Agora a mulher começa a falar do Monte Gerizim. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Então aqui ele já encerra uma questão, continua falando a respeito do que estava na lei, que era através dos judeus que viria a salvação, ele, Jesus, e também fala: vocês, samaritanos, estão errados, mas não se preocupe agora, porque não é daqui para frente, não será nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. Agora adorarão em espírito e em verdade. Então, aqui ele quebra os paradigmas, os preconceitos e resgata vidas, que é o mais importante. Agora tem um outro ponto. A gente olha essa passagem e fixa sempre na mulher samaritana, nos samaritanos, na maneira como eles agiram. Porém, tem aqui um outro tratar do Senhor. Olha só que interessante. Voltemos um pouquinho no versículo 8 desse capítulo. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quando Jesus chegou ali naquele poço, antes da mulher chegar, ele falou para os seus discípulos: olha, vão na cidade comprar comida. Os 12. Quer dizer, nem, se você parar para analisar, nem precisaria ir os 12 para lá. Então, obviamente, tem um ponto aqui para entendermos, que Jesus queria preservar a intimidade e a conversa que teria com aquela mulher que ainda não havia chegado, que iria chegar ali. Esse é um ponto. Mas tem um outro caso aqui. Ele pede para os discípulos entrarem na cidade de Sacar, que era do samaritano, aonde quando foram e passaram uns tempos atrás, não aceitaram que ficassem lá numa pousada, e fala assim: vai lá e comprem comida. Então ele estava ensinando também os seus discípulos a quebrar os problemas e os paradigmas. Só para você ter uma ideia, uma noção, os mestres em Jerusalém, na época de Jesus, nas escolas teológicas da época, ensinavam que quem comprasse alimento de um samaritano era como se estivesse comprando para comer carne de porco, que seria um dos alimentos, que na lei dizia que não podia de maneira alguma. Então, olha só que coisa. O Senhor Jesus estava tratando os 12. Porque se você for ver depois para frente, não vamos entrar agora, mas aqui, a partir do verso 30 para frente, os discípulos voltam e o Senhor Jesus começa a tratar com eles voltam, a mulher vai para a cidade chamar outros, e aqui ele começa a ensinar sobre a ceifa
e os ceifeiros. Obviamente que para ceifar e ser ceifeiros verdadeiros do Senhor, precisa ser um ganhador de almas, quebrar qualquer paradigma e preconceito que possa haver. Então, está aqui Jesus, o ganhador de almas. Amém? Amanhã, para frente, teremos mais um estudo, vai ser bênção de Deus. Vamos ao capítulo 5 e ver mais uma característica, mais uma maneira que João apresenta Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, que esse dia venha a ser mais um dia de bênção e vitória na sua vida. Até mais.